Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito bom dia para cada um de vocês. Esperamos aí, temos certeza que estão todos muito bem aí, de saúde, tanto vocês quanto seus familiares. Esperamos que assim seja. Então, nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo da obra O Espiritismo na sua mais simples expressão. Lembrando que esse vídeo vai ao ar ao meio-dia, né? Aquele projeto que nós temos do principiante espírita, e já concluímos a obra que é o Espiritismo, e estamos então aqui estudando o resumo dos ensinos, do ensino dos Espíritos. Nós falamos então semana passada do item 1, e agora vamos avançar um pouquinho trabalhando o item 2. Então vamos aqui pedir a você que já vá se inscrevendo, se puder e quiser, vá se tornando membro aí, vá nos ajudando aí, nos apoiando, acione o sino de notificações, por favor, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais, para que esses vídeos, esse vídeo aqui em particular e todos os vídeos do canal, vá ganhando mais e mais distância, mais e mais corações amigos aí, para que possa, quem sabe, transformar vidas. Esse é o objetivo do TV Revelare, levar o estudo. Logo, o estudo consola, o estudo esclarece. Então, quero aqui chamar o Beto, convidar o Beto para que a gente possa dar o nosso pontapé para o estudo da tarde de hoje. Beto Ramos, boa tarde, meu irmão, tudo na paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para nós, né, Laurinho? Lembrando que esse programa é gravado, vai ao ar todas as terças-feiras, às 12 horas, naquele horário da live das 12. E aqui nós estamos estudando a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, no programa Principiante Espírita. Né? Como sou de falar sempre, a gente é estudante, principiante espírita. Então, hoje, como o Laurinho falou, da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, a gente está na parte que é o resumo do ensino dos espíritos. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando item a item, Laurinho. Na semana passada, nós trabalhamos a inteligência suprema, que é um dos atributos de Deus, também ele sendo a causa primeira de todas as coisas, e nesse sentido, trazendo a todos o axioma filosófico, né, a todo efeito inteligente, sempre haverá uma causa inteligente. E, portanto, a criação universal, tudo que tem ao nosso redor, tem que ter uma causa primária. Essa causa primária é Deus, até porque entre nós a gente já demonstrou, né, pelos nossos estudos, que a gente não encontra ninguém que se aproxima de um mínimo que seja da inteligência do Criador. Portanto, ele sendo a causa primeira. Agora a gente vai entrar, Laurinho, num outro atributo, recordando que seria até importante a gente fazer a leitura de novo do item 1, que é o que nós estamos aqui nos nossos compartilhamentos. Pois bem, o item 1 é resumo do ensino dos Espíritos. 1. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Há que ser infinito em todas as suas perfeições, porquanto, supondo imperfeito um só de seus atributos, ele já não seria Deus. Falamos da inteligência suprema, da causa primeira, e agora a gente vai falar da eternidade de Deus. Deus é eterno, Lauro Rodrigues. Então eu queria, mais uma vez, compartilhar com vocês, e começando aqui no nosso encontro, usando a obra A Gênese. Olha aí, tá? A Gênese, FEAL, tá aí feito o nosso jabazinho sem ganho algum. O ganho aqui é todo espiritual, obviamente, aí mostrando esse magnífico trabalho que foi feito pela Fundação André Luiz, né? Fundação Espírita André Luiz, Casas André Luiz e por aí vai. Então, aqui no item 10 dessa tradução que eu tenho, de 1868, capítulo 2, Deus da obra A Gênese. Deus é eterno. Lauro, eu poderia ler o item 10 aqui, do capítulo 2, Deus. Deus é eterno.
mas eu gostaria de começar por um outro capítulo da mesma obra, mas o item 6, uranografia geral, que vai tratar do espaço e o tempo. No texto que é atribuído a Galileu Galilei, e que Kardec fez questão de introduzi-lo aqui em A Gênese, a gente vai encontrar a explanação acerca de espaço e de tempo, demonstrando que tanto um quanto o outro é para nos limitar, nos circunscrever, mas para nos proporcionar, nos orientarmos, Laura. Imagine você, Lauren, se eu tivesse aqui na Terra uma visão 360 graus, né? Então, para onde que eu fosse, é uma visão de 360 graus. Para que eu conseguiria me orientar? Então, nós temos algumas estratégias materiais que vão delimitar um tempo para alguma coisa que você vai fazer. Então, se deslocar de uma distância entre o ponto A para o ponto B, você leva X minutos, X tempo, X dias ou até anos para se deslocar de um lugar a outro. O Espírito vai nos explicar, né, que, por exemplo, no caso do espaço, espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia, né, primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que quando a gente vai falar de espaço, seria uma espécie assim de distância entre dois pontos. E aí teceu-se muita coisa, né? Será que entre uma distância do ponto A para o ponto B haveria um vazio, precisaria se preencher de alguma coisa? Era o ser humano se apropriando do conhecimento, Laura, e aí fazendo as suas elucubrações, utilizando a faculdade do espírito, que é a inteligência, né? Bom, depois esse espírito, a certa altura, ele fala do tempo. Ele fala assim, ó, tempo é igual a essa expressão espaço. Ela praticamente auto se define, né? Aí, o que ele foi tecendo, Lauro? E por isso que me chama a atenção. A certa altura, ele falou assim, se você abstrair do lugar onde você está circunscrito geograficamente, e também se você abstrair de oportunidade de ter o relógio para marcar o começo, meio e o fim, e claro, a gente diz assim, bom, a nossa live começa às 18 horas. E aí a gente combinou aqui para o nosso fuso horário que 18 horas seria aquele momento em que os relógios nossos desse fuso horário estão marcando esse horário em razão da posição do Sol, Lauro, da posição da Lua, da claridade solar, ou da escuridão, ou até da claridade da própria Lua, que é mais uma penumbra, né? Então, ele diz assim, olha, apenas uma convenção que nós admitimos. Mas, e se você não tivesse esse relógio do tempo? E ele vai dizer, houve um tempo que era o silêncio. Houve um tempo que você não tinha esse relógio. Então, não tem começo, não tem meio e não tem fim. E Deus, ele está exatamente nessa condição de não haver tempo, de não haver espaço, porque ele está fora. Entende? Então, eu acho bacana a gente perceber que espaço e tempo é para a matéria, mas o espírito ele precisa abstrair da matéria para que ele viaje um pouco mais e até compreender como é que o espírito se desloca pelo pensamento, Lau. Mas se para o espírito o pensamento é tudo, não tem espaço, não tem o tempo, né? É óbvio que a gente até pode aqui conversar sobre outras coisas. Mas então, eu diria que seria interessante, para tentar entender a eternidade de Deus, que a gente entendesse essa teorização, essa hipótese trazida, porque ele vai dizer que é isso, né, Laurinha? A gente já estudou esse capítulo, e o Galileu vai dizer isso, né? Ele vai dizer assim, ó, é uma teoria, estou trazendo uma hipótese, e, por favor, seja generoso comigo, eu sou um espírito, estou em evolução, então estou tentando compreender assim como todos. Então a gente precisa avançar para poder entender esse atributo de Deus lá.
Porque Deus é eterno, Laura. Ele é eterno, porque para ele não tem começo, não tem fim, né? E aí eu voltaria aqui para te ouvir, né? Nesses outros atributos aqui, que aí estaria lá no capítulo 2, me permita ler, que é o item 10 da natureza divina, capítulo 2, Deus da obra Gênesis. Deus é eterno, Laura. Não teve começo, nem terá fim. E entra o raciocínio, a racionalidade de Kardec. Se Deus tivesse tido um começo, teria saído do nada. E ele vai dizer assim, ora, como nada é nada, nada não pode produzir algo. Ou então ele teria sido criado por outro ser anterior. E então é este ser que seria Deus e a cadeia seria infinita. Se supuséssemos que ele teve começo, que ele teve fim, poderíamos conceber um ser tendo existido antes dele, ou podendo existir depois dele, e assim por diante, até o infinito. Lauro Rodrigues. E o nosso pensamento aqui já dá essa ideia de que se a gente for aqui teorizando aí, conforme você foi lendo aí, a gente vai criando, vai desenvolvendo o pensamento ao infinito e não chegamos a ponto algum, porque aí a coisa é infinita. Então, aí fica bem claro. É fácil entender, né? O que é um começo, meio e fim. Agora, entender o que é eterno. Gente, é difícil falar eterno. Eterno sempre existiu. Não tem meio, porque a gente não sabe, não tem fim. Então, perceba que é algo que, pelo pensamento, já é difícil da gente conceber. E é isso que Deus é. É um atributo dele, ser eterno, né? E eterno, somente ele o é, Beto. Laurinho, você já ouviu dizer que a gente não encontra referência fora do espiritismo para a doutrina espírita? Eu explico o que eu estou dizendo. Kardec não falou em Rousseau nem em Kant. Kardec não falou de Newton. Kardec não... Você já deve ter ouvido falar isso. Qual a sua opinião acerca disso? Falta de estudo, Beto. Falta de estudo. Falta de buscar na filosofia, buscar na própria ciência do tempo, o que Kardec está dizendo e tentar encontrar os dizeres dele. Nós vamos encontrar que filósofos que anteciparam. Aí o resultado está aí, ó. Você tá sem isso? Laurinho, olha aí para você ver. Livro primeiro, As Causas Primárias. Você vê que é surrado, bem escrito aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Estudando aqui. Aqui, ó, tudo a lápis, ó. Né? Então, esse capítulo aqui, As Causas Primárias, ele era estudado na filosofia espiritualista racional, lá em Sorbonne, no século XIX, na universidade, e ele tratava da Teodiceia. E é interessante que a gente vai encontrar lá nesses ensinos falar sobre um cara e sua obra. Sabe quem que é o cara, Laura? É um tal de Isaac Newton, que escrevia sobre a física teórica. Escreveu também sobre a mecânica clássica. Existiu um pensamento, ou teoria do pensamento francês, que foi denominado Teodiceia, que é uma teoria desse pensamento francês do século XIX, cujo objetivo da Teodiceia era contestar os argumentos antirreligiosos decorrentes da existência da maldade, explicando racionalmente a natureza divina e seus atributos. Eu explico. Está querendo tirar essa história de adversário, Satanás, outra força. Está falando assim, olha, Deus é o bem e não tem nenhuma outra força. Eu estudava isso na Teodiceia. E lá pelas tantas, dentro desses estudos tais, você então ia estudar os princípios matemáticos de filosofia natural do Isaac Newton. E o Isaac Newton diria: as forças da natureza derivam dos fenômenos do movimento
e das forças derivam outros fenômenos. Você está percebendo que são efeitos, efeitos e efeitos. Aí ele vai dizer assim, o mundo terrestre, para quem quiser o planeta Terra, o mundo terrestre e o mundo dos astros é uno. Isso que ele está falando é Isaac Newton. Deus é o Criador. Causa primária de todas as coisas. Onipresente no universo, Laurinho. Newton busca explicar a comunicação entre a vontade e o corpo. A alma age por sua vontade sobre o corpo. Uai, Laurinho, então, espiritualismo racional não existe em o espiritismo, mas olha o que eu leio aqui no primeiro capítulo. Deus é o infinito. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? Que não tem começo, não tem fim, desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Aí lá na frente, pergunta, podemos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, pobreza de linguagem, por aí vai. Kardec faz a nota. Deus é infinito nas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir a causa ainda conhecida por outra também não o é. Que também não o é. Então aqui falou da mesma coisa que o Newton, que estava falando da causa primeira, dos efeitos e tal. Depois falou assim, prova da existência de Deus. Aí ele fala assim, num axioma que aplicais às vossas ciências. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Mas ele falou axioma, não falou lei de causa e efeito. Procurai a causa de tudo que não é obra do ser humano e vossa razão vos responderá. Ele vai tecendo aqui, né? Poderíamos encontrar a causa primária nas propriedades íntimas da matéria? Mas qual que seria a causa da matéria? Lá na frente, Laura, ele fala assim, atributos da divindade. Mas o Isaac Newton falou de atributo da divindade aqui. Ele falou que Deus é onipresente no universo. Ele está dando um atributo. E ele falou que é causa primária. Ele falou que é outro atributo. Então, ele repetiu que não há um efeito inteligente sem causa inteligente. Que está na resposta. E depois, Laurinho, nosso segundo capítulo, que não é só para dizer aqui, para fundamentar, fala dos elementos gerais do universo. Elementos gerais do universo. E o que estuda no espiritualismo racional? Cosmologia, elementos gerais do universo. Mas é o capítulo 2, viu, Laura? Do livro 1, elementos gerais do universo. Sabe o que eles estudavam lá também, Laura? Eles estudavam alma e corpo. E aí, nós temos criação, formação dos mundos, depois tem as raças humanas, pluralidade dos mundos, e por aí vai, né? Só dizendo aqui para você, Laurinho, que quando a gente vai aqui para o nosso estudo, a gente percebe, né, que o capítulo 2, Deus da obra, a Gênese, o capítulo aqui, o primeiro, né, atributos da divindade, aqui que é o item 3, né, do capítulo 1, Deus do livro 1 do livro dos Espíritos, nos traz uma riqueza de informações que proporciona a gente entender esse termo usado como atributo de Deus. Né? Deus é eterno. E quando eu vou para a Gênese, o capítulo 6, com o Espírito, né, que também é Galileu Galilei, também fala um pouquinho dessa eternidade. E olha que interessante, lá na obra A Gênese, no item 9, né, se tivesse tido um começo, teria saído do nada. A certa altura, aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer assim, o nada não existe. Né? Mas o que você achou aí da minha informação, Laurinho? Você acha que eu estou doido? De forma alguma. Acredito, tenho certeza que estamos no caminho certo. Não há como compreender de fato o espiritismo se não buscar dentro do espiritualismo racional aquilo que foi o início.
que eles estavam conjecturando, que eles estavam ali quebrando cabeça, mas não dava para avançar. Conseguem avançar com o advento da doutrina espírita, ou seja, os espíritos respondendo aquilo que estava obscuro a eles, Beto. Muito bom, Laurim. Sobre a eternidade de Deus, né? Eu penso que a gente trouxe para as pessoas, né? Essa questão de Deus ser infinito, mas que infinito não significa a gente definir Deus por ser infinito. Ele é infinito porque não teve começo, não tem fim. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Deus é eterno. Até porque ele vai dizer assim, podemos dizer que Deus é o infinito? Ele vai dizer assim, não, Deus é o infinito, não. Aí você está pegando o atributo pela causa. Aí não pode dizer. Você não vai nunca definir aquilo que é pelo aquilo que não é. E ele diz assim, infinito é a abstração. Infinito é uma criação. Infinito, de fato, é uma expressão numa linguagem material que a gente acaba todo mundo entendendo aí como espaço, como tempo, infinito, né? Mas é melhor compreensível dizer que Deus é eterno. Aí, Laurim, lá no livro dos Espíritos, Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, aqui é uma nota de Kardec, onde ele traz esse atributo e ele, em 1860, da segunda edição, pode até ser a quarta edição aqui, mas a gente trazendo que teve uma primeira edição com um número X de questões e uma segunda edição com um número que triplicou. Nesse sentido aí, Laura, a gente tem uma combinação com a ideia de Kardec em 1860 e que não mudou em 68. Não seria muito estranho ele ter mudado assim de 68 para 69? Logo que ele estava morrendo, e deixar alguma coisa assim, umas questões tão estapafúrdias como foram aquelas que foram descobertas, né? E que quando a gente vai ponderar a respeito delas, a gente não consegue verificar uma coerência, né? Como é o caso, por exemplo, da obra O Céu e o Inferno, quando você vai para as edições que nos chegaram aqui nesses últimos 100 anos, antes de 2018, obviamente, mas depois de 2018 chegou uma que é a de 1865. E essa é totalmente coerente com o pensamento de Kardec. Mas as outras a gente lê uma coxa de retalhos totalmente incoerente. Então, eu vejo aqui, quero concluir, que tem em Deus é eterno, atributos divinos de Deus, né, que está coerente com o pensamento em 1868. Né? Porque eu li o item 10 para você, parece que as duas coisas se completam. E aí eu queria dizer que na questão 13, né, Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Aí ele vai dizer assim, pela mediocridade dos seus pensamentos, da sua compreensão, da sua inteligência, sim. Mentira, ele não fala isso não, Laura, sou eu que estou dizendo. Ele fala assim, do vosso ponto de vista, sim, porque os espíritos são educados. Porque acreditais abranger tudo. Mas ficar sabendo que há coisas acima da inteligência humana, por mais que seja o homem mais inteligente, para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às sensações, não dispõe de expressões. A razão diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo. Se a tivesse uma a menos, que não fosse no grau infinito, não seria superior a tudo, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, ele está dialogando com aquele pensamento do mandamento mosaico, dizendo assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele dizendo assim, para Deus estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude, problema, imperfeição. E não pode ter nenhuma das imperfeições que a gente possa imaginar e conceber. Então, Deus é perfeito. E é por isso, então, né, Laurim, que a gente vai voltar num próximo encontro para estudar um pouco mais
atributos divinos aí. Espero que no próximo a gente fale sobre a imaterialidade. Deus é único, imaterial, né? Mas aqui para nós ele vai ser o 11 e o 12 do capítulo 2, Deus, né, muda essa ordem. Em o resumo do ensino dos Espíritos, ele vai dizer, Deus é eterno, único, imaterial e imutável. Lá na Gênesis, o Kardec falou assim, Deus é eterno, imutável e imaterial. Mas nem por isso ele mudou o pensamento, gente, só a ordem ali. E a gente, então, vai meditar um pouco mais isso. Quero te ouvir por final e agradecer por mais essa oportunidade aqui. Beto, obrigado. E essa ideia de eterno é complexa, né? E merece todo o nosso cuidado. E entendendo que os Espíritos vão dizer que Deus é infinitamente perfeito em suas perfeições. Então, não há como querer dialogar ao contrário, mediante as respostas dos Espíritos, né? Então, qualquer coisa, qualquer vicissitude, qualquer... faz parte de leis, por exemplo, aqui no mundo físico, faz parte da lei do mundo físico, mas que está dentro, está regido por esse pensamento, que é a inteligência suprema, Deus, né? Então, o que é importante, e aí eu concordo muito quando vão dizer que sim, quando o Kardec vai dizer que o Espiritismo, ele bem estudado, bem compreendido, ele vai diminuir a quantidade de suicídios, ele vai aumentar a força moral do indivíduo para enfrentar as vicissitudes, né? Mas nós precisamos partir desse conceito de compreender realmente, porque falar assim, eu tenho fé em Deus, falar que tem fé em Deus é a coisa mais fácil que tem. Agora, o importante é realmente aplicar essas palavras com conhecimento de causa. E precisamos partir, pois que é a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Então, é daí que a gente precisa partir do nosso estudo. E concordo com o Beto, como que Kardec mudaria? Ele vai aceitando esses atributos de Deus, vai estudando esses atributos até 1868. E depois, do nada, ele muda isso e vai fazendo aí umas distorções, ou vai cortando algumas coisas, modificando, mutilando, dentro de uma obra importante como a Gênesis. Não tem coerência nisso. Por isso, nós estudamos aqui está referida, sendo a original da primeira edição. Então, é assim que eu me despeço de todos aí. Beto, obrigado a você, obrigado a você que está nos assistindo agora. Lembrando que nos encontramos novamente para o estudo dessa obra, o Espiritismo na sua mais simples expressão, na terça-feira próxima, aqui vem, ao meio-dia, daremos continuidade. E lembrando que hoje, às 18 horas também, o nosso estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Pessoal, gratidão a todos, fiquem com Deus.